Você falou aí. Legal. Boa noite. Hoje é o estudo do Livro dos Espíritos, tá? Nós estamos na pergunta 367, né? Começando o índice da influência. Falar sobre essa questão no mundo, já está chegando a 1,5 milhão de mortos pelo Covid. Isso que foram registrados, catalogados, né? Sério? Talvez... Oi? Sério? Tá isso tudo mesmo? 1,5 milhão do mundo, 1,5 milhão do Brasil, 170 mil. 170 mil, que é isso catalogados. Nós não imaginamos, né, quantos não foram, né, catalogados. E outra coisa, a maior taxa de letalidade do Brasil é no Rio de Janeiro, se vocês não sabem. E talvez uma das maiores do mundo, tá? Então, a Índia tem muito mais infectados que nós, muito mais mesmo, mas também tem, né, um índice de letalidade bem menor. Enquanto na Índia no Brasil já tem mais ou menos 6 milhões de infectados, né? E 170 mil mortos. A Índia já tem 9 milhões, tá? E 130 mil mortos. Quer dizer, a taxa lá é bem menor que a nossa. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. A nossa taxa aqui, então, talvez, tirando a Europa, talvez, acho que a nossa, dentre os outros países, é mais alta. Os Estados Unidos também está alarmante. Estados Unidos. São mais de 250 mil mortos. Ontem eu olhei isso, me assustei. Quer dizer, temos que orar muito por todos, né? E também nos proteger o máximo possível. Né? Bom, vamos começar o nosso... Nos Estados Unidos vem acontecendo mais de 1.200 mortes por dia nos Estados Unidos. Mais de 1.200 mortes por dia. Nossa Senhora! Pois é. Bom, não sabia que estava sério assim, não. Está muito sério. Então, devemos nos cuidar o máximo possível, porque se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas, pelo menos, nós vamos estar com a consciência tranquila que nós, né, fizemos o máximo, nos protegemos o máximo. E protegemos os outros. Quando nós estamos nos protegendo, logicamente, né, nós estamos protegendo aqueles que estão mais próximos de nós. Tá? Então, vamos... No Brasil, a cada 100 pessoas contaminadas hoje no Brasil estão passando o Covid para 125 pessoas. Cada 100 pessoas contaminadas está passando para 125 pessoas. É isso aí. Então, pedir a Deus que proteja, que nos ajude. Vamos lá? Dona Elisa. Então, vamos fechar os microfones, né? Todo mundo está fechadinho. Vamos lá. Pergunta 367 do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, tá? Pergunta 367. Unindo seu corpo, o espírito se identifica com a matéria? Bom, o que significa esse se identifica? A gente começar a analisar isso. Né? Unindo seu corpo. A união, nós sabemos, nós estamos estudando ela até agora. O que é se identificar? Quando é que eu me identifico com uma pessoa? Alguém pode me responder? Quando a gente gosta da pessoa, quando a gente se sente bem ao lado dela. Certo, exatamente. Temos os mesmos gostos, as mesmas ideias. Então essa palavra identificação aí é um comprometimento muito grande entre as partes. E para que haja esse comprometimento muito grande, as partes têm que ser bem parecidas. Tá? Aí começa a pergunta aí. Mas uma parte é espírito, outra parte é matéria. O que a gente entende por matéria? Vamos dar uma olhadinha lá. Pois é, vamos dar uma olhadinha lá. Se a gente gosta, né, do corpo físico, a gente acaba se não se identificando. A gente pode criar uma certa assim, eu não gosto porque eu me sinto feia,
ou eu tenho um olho grande ou pequeno, sei lá, começa a botar defeito, né? Acho que é isso. Tá, pode ser também, né? A gente tem que dar uma olhadinha no próprio livro dos Espíritos. O que é que a gente entende por matéria? Aí vamos na pergunta 22 dar uma olhadinha. Peraí, deixa eu marcar aqui. Espero. Pergunta 22. Pergunta 22 do Livro dos Espíritos. Tá? Define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Bom, essa pergunta aí foi feita em 1857, tá? Então, o Kardec perguntou aos espíritos se é isso, aquilo que nos impressiona, né? Aquilo que, né, é impenetrável, impressiona os sentidos. Vamos ver as respostas. Do ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Porque naquela época eles sabiam que a matéria, né? Questão do sólido, líquido, gasoso, plasma. Quer dizer, plasma naquela época não sabia, essas outras definições não sabiam. Mas já sabiam disso aí, né? Mas existe ela em estados que ignorais. Cada dia que passa, a ciência vai descobrir esses estados que nós ignoramos, né? Vamos lá. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Tá. Então, veja bem, hoje nós já temos uma concepção de matéria totalmente diferente. Vamos deixar falar um pouquinho mais à frente. Agora vamos à letra A, Elisa. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Tá, continua. Deste ponto de vista. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Bom, vamos ficar aí um instantinho, mas eu volto lá na permeação. Pode ficar aí, tá? Olha só, unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. O que é que está falando aqui? O laço que prende o espírito. Então, nós não estamos aqui porque nós gostamos, não. Temos que observar isso aí, tá? Nós estamos aqui, né, encarcerados. Por isso que os espíritos falam que quando a gente fala, eles falam para a gente, quando nós vos falamos em morte, é a libertação. Então, a gente já começa a ver o que é que essa pergunta está nos, né, quer nos dizer. Agora, 23, Elisa, só para a gente... Que é o espírito? O principal... Desculpe, o princípio inteligente do universo. Tá, então veja bem, esse espírito aí também tem um detalhe, está aparecendo com E minúsculo. Isso. Por isso que ele é o princípio inteligente do universo. Tá? Aí vamos na 25 agora, só para... 25. O espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores, o som da luz e o som do ar. Continua. São distintos uma do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Opa! Aí a gente já começa a pensar. O que é intelectualizar a matéria? Então, veja bem. Dar conhecimento. A matéria. Trazer conhecimento, né? Sim,
a matéria. Como é que o espírito intelectualiza a matéria? Passando pelas provas, pelas experiências. Aí a gente teria que ir no livro Libertação, que não está na minha mão. Puxa vida, esqueci do livro Libertação. Tu sabe Veja qual é a bem, parte? é capítulo 1, só me lembro disso. E aí fica difícil, né? Mas logo no início mesmo, é um sermão lá, mais um sermão. A gente só escuta sermão na nossa vida, né? Então, veja bem, enquanto a Elise fala aí, o que é intelectualizar a matéria? Né? Não precisa ver, não, Elise. Nós, ali no capítulo de Libertação, está falando que nós, tá, reencarnamos e temos junto a nós alguns trilhões de células, que são vidas também, que são princípios inteligentes. Então, esses princípios inteligentes é que precisam ser intelectualizados. Logicamente, dentro da posição de uma célula, a intelectualização é a mínima possível. Ela vai somente sentir, mas já é um avanço, porque esse princípio inteligente que está encarnado na célula, olha essa palavra que nós estamos falando, está encarnado na célula, ele está em processo o quê? De crescimento também, de evolução, só que de evolução dirigida. Então, o que acontece? Quando nós unimos o nosso corpo, o espírito reúne no corpo a matéria, está vindo aí uma identificação que aparentemente não há. Aparentemente, né? Ela não existe. Teria que ser o que a Cláudia até falou, e com toda a razão. Os gostos, né? Os ideais, aquilo tudo igual. Mas não. Está havendo uma identificação digamos assim, de uma ajuda mútua. Nós precisamos da matéria para reencarnar e passarmos por as nossas provas. E a matéria precisa de nós, que eles estão em processo de crescimento dirigido. Nós estamos aqui ajudando, mas existe, logicamente, entidades superiores que cuidam disso, não somos nós. Então, existe uma certa identificação, sim. Não como a gente vê. Então, a pergunta é essa: unidos ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Eles não falam que nem sim, nem não. Está dando para entender? Então, nós somos o Jesus, o Cristo. Porque, Afane, às vezes também o espírito pode rejeitar, não querer aquela matéria, ou a matéria também. Não pode? Não. Mas tem células que começam a criar doenças, assim, né? Isso tem um monte de detalhes, Cláudia. Por quê? Pode ser... né, nós podemos causar doenças, assim como nós também podemos já trazê-las conosco em nosso corpo, tá? em nosso DNA, para elas eclodir em determinado momento, que são devido a nossas, digamos assim, nossos erros do passado, nossos débitos do passado. Não, o espírito pode não reencarnar, não querer reencarnar. Vai fugir uma hora, vai ser obrigado. Tá? Ele é obrigado a reencarnar. Enquanto a matéria não, ela não tem como, não tem ainda o livre-arbítrio, ela não tem como escolher. O que nós chamamos de matéria, tá? O que nós achamos que é matéria, na realidade, são energias. Energias. Só existem 3 elementos no universo: é Deus, o Espírito, tá? E o fluido, e essa energia que é chamada de fluido cósmico universal. Nós nos utilizamos dessa energia para reencarnarmos desde os primeiros princípios, e sempre um ajudando o outro. Como diz, uma criatura está sempre ajudando a outra, independente de estágios. Onde está uma criatura, onde está a outra. Então, há identificação muito grande. Nós somos o Jesus de 3 trilhões de células que nós temos mais ou menos no nosso corpo físico. Nós somos responsáveis por esses 3 trilhões de células. Por isso que nós não deveríamos adoecer. Porque nós já temos o livre-arbítrio, conhecimentos de causa, já sabemos o que é certo e errado, e nós prejudicamos
esses irmãozinhos que estão conosco aí, essas irmãzinhas. Em compensação, o que ia falar no livro Libertação, sobre também a força que esses irmãozinhos têm sobre nós. Porque a célula, o que é que a célula faz? Come, dorme e reproduz. Ou seja, tem uma força muito forte sobre nós. O que é que nós gostamos de fazer? Ele vai falar no livro Libertação até isso, né? Que nós somos bactérias que pensam. Está falando no livro Libertação. Eu não estou com ele na mão. Meu Deus do céu. Está aqui na minha mão. Você achou aí no Não sei início? onde que é. Pois é, eu deixei o livro lá no quarto, não trouxe para cá. Libertação. Qual é a... O livro Libertação está ali, lá em cima, no alto. Esses 5 livros, não, é só pegar os 5, tem que ver se é um deles. Não, está aí não, está lá no quarto, em cima da minha cama. Bom, fica difícil, porque eu com o livro eu vou achar onde está, mas é isso aí, tá? Então nós temos esse grande problema conosco, que é um problema não, são coisas da vida, tá? Esses irmãozinhos têm muita influência sobre nós. Quando nós falamos que a carne é fraca, nós estamos realmente, assim começaram, falando uma grande mentira, uma grande inverdade. A carne não é fraca, a carne é forte. Ela nos influencia muito. Uma influência, achei aqui. Obrigado, aqui, ó, Libertação, tá? André Luiz, vamos lá. Elisa. É na terceira folha. Espera aí, minha edição é diferente da sua. Então, é na segunda folha. Qual é o parágrafo? Os investigadores do raciocínio. Já estou aqui na frente. Vamos dar uma olhadinha. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores, incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Entendeu? Olha só o que nós falamos aí. Que ele fala aí, aliás, a matéria mais densa não é senão um conjunto de vidas inferiores, incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. São as células. Tá? Então, a união do espírito com esse corpo, com essas células, que também estão em processo de deixa eu ver aqui, de crescimento. Agora vamos pular um pouquinho, Elisa. Deixa eu ver aqui. Onde está o que eu queria ver? Mais à frente um pouquinho, tem para a versão mais, além do principiado humano. Mas, além do principiado. O outro parágrafo. Esse aí o outro para a matéria. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Ou seja, é isso que eu ia falar antes. De acordo com os conhecimentos que nós já temos hoje, a matéria não existe como a gente pensa. Elas são energias que são condensadas para a nossa utilização. E aí, entre os princípios espirituais, os espíritos, todo mundo se utiliza disso aí. Por isso, no livro dos Espíritos, eu não me lembro, eu pego se é a 28, a 20 e pouco, que vai falar que existem os 3 plenários. Como fala da negócio, fala muito na Igreja Católica, fala a Santíssima Trindade. No nosso caso, se existisse Santíssima Trindade, seria Deus, Espírito e matéria. Tá? Deus, criador de tudo, nós, espíritos, e a matéria, tá? Que é parte do fluido cósmico universal, que como diz o André Luiz no livro Evolução dos Mundos, é o halo do Criador, ou seja, a extensão do pensamento do Criador, que nós utilizamos para o nosso crescimento.
Tá? Mais uma vez, a misericórdia do Pai aparece por aí. Agora eu queria ver a questão das bactérias, Elisa. Deixa eu ver aqui. Poxa, eu não leio esse livro já há algum tempo, estou meio perdido. Bom, vamos deixar, eu vou ficar devendo a vocês, tá? Vou ficar devendo a vocês. Já achei, Elisa. Volta um pouquinho mais aqui. Só um instantinho, Cláudia. Vê aí, lá atrás, antes do investigador do raciocínio, 3 parágrafos antes. Comparada à grandeza. Fala, Cláudia. Pode falar, Cláudia. Cláudia, pode falar. Não, eu soube já, eu escutei falar que a gente tem a gente tem responsabilidade até pelas nossas bactérias, a gente tem que ter responsabilidade, cuidar, né? Então, a pessoa que tem câncer, por exemplo, as células elas se multiplicam desordenadamente. Então, a pessoa é preciso fazer ter um conhecimento também a respeito disso para que ela possa parar, né? Parar para tentar ver se as células não se revoltam e começam a trabalhar assim, a crescer, se multiplicando desordenadamente, não é isso? Sim, é um trabalho mental muito forte. Trabalho mental, trabalho de equilíbrio e de harmonização. Tá? Só que, geralmente, como a maioria dos casos do câncer, por exemplo, ele é kármico, tá? Já é um débitos bem anteriores, para nós, tá? O que nós lemos na paginazinha do Leon Denis, né? Nós, logicamente, devemos fazer de tudo para acabar com essa doença, extirpá-la do nosso organismo. Mas, se não conseguirmos, onde nós vamos curar essas células é através do trabalho da resignação, da aceitação em paz do que está acontecendo e lutar, né, com luta, para uma luta na boa, tá? Sem mágoa, sem ressentimento de estar doente. Assim que nós vamos trabalhar isso. Nós não vamos conseguir facilmente mudar uma coisa que às vezes vem de séculos. Mas já é um começo do bom combate que foi falado na aula passada, né? Então, nós estamos responsáveis pelo corpo, basta falar isso, tá? Aí vamos lá para a gente encerrar para voltar à pergunta, né? Só um parágrafozinho mais, tá? Que vai falar aqui. Só uma coisa, nós achamos que nós somos bambambam falando isso, que aqui, né, nós somos o Cristo dessas células. Mas vamos lá, Elisa. Comparada à grandeza inabordável para nós, de milhões de sóis que obedecem às leis soberanas e divinas, em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia, e nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos, por enquanto, de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Entretanto, olha só, nós somos uma célula melhorada, só isso. Uma célula que já pensa, que já tem raciocínio. Tá? Então, a identificação, aparentemente, não. Mas essas células que formam, veja bem, magneticamente, nós a atraímos. Por isso que no nosso DNA vem escrito se nós devemos ter tal doença ou não. Se essa doença pode ser curada durante a existência através de muita ação no bem, uma vida regular, equilibrada, harmoniosa, etc. Ou, às vezes, nem só isso é suficiente para curar essa doença. Às vezes, isso aí vai começar a curar essa doença, que ela está muito calcada em nós de séculos e séculos aí. É a responsabilidade, tá, dessa identificação do corpo com o espírito é essa. Se a gente não se identifica com a matéria, nós temos que aceitá-la legal. Igual o livro do Luiz Sérgio, quando o coroa desencarna, o senhor, né,
de idade, bastante idade, que teve uma vida exemplar, veio os bons espíritos, vão embora, e não, calma, dá licença, foi lá dar um beijinho no corpo dele. São Francisco de Assis, também quando desencarna, fala, deixa eu beijar meu jumentinho, que era como ele chamava o corpo dele. Tá? Então, alguém fala algo? Nada? Pode ler o final do parágrafo? Pode. A gente está animada. Ah, vai dar uma animada. Entretanto, guindados às singelas circunminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Animada. Ai. Eu acho que o micróbio está melhor que a bactéria. Sei lá, cara. Os dois estão, para mim, os dois estão na mesma direção. Fala, seu Roberto. Mas depois dessa só tem que ouvir mesmo e ficar calado, porque é uma verdade mesmo, realidade. Essa daí é a verdadeira realidade que está em nós. É a verdadeira realidade que está em nós. Então, todo mundo sério? Isso é uma perguntinha de um livro ultrapassado, tá? O pessoal fala, o livro do Espírito é ultrapassado. Com livros do Chico Xavier, que também estão... Né? Vamos lá, Elisa, vamos ler de novo a pergunta. A pergunta 367. Voltamos para a 367. Né? Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Aparentemente, não. Pode a resposta? Pode ver. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Não, fica aí. Não vai para lá, não. A gata quer assistir a aula. Deixa não, ela quer deitar na impressora, né? O senhor não gosta. Pois bem, então, aí tá, veja bem, é apenas o envoltório. Mas a influência que esse envoltório tem em cima de nós é muito grande. Agora, nós conservamos, como ele fala aqui, os atributos da natureza espiritual. Nós continuamos espíritos. Tá? Mas a influência vai ser muito grande sobre nós. Quando nós desencarnar, muitos de nós ainda vai sentir e querer essa companhia. Não é isso que acontece conosco? Então, tá? A identificação existe sim. E muito grande. Tá? Alguém fala algo? Uma colocação aqui do Miramês. Convém ao homem estudar a si mesmo. Nunca começar onde terminam as faculdades. Principalmente o espírito. Esse deve conhecer primeiramente a sua veste de carne, para que possa com facilidade adentrar aos outros corpos. É nesse avanço que poderá sentir a verdade de dizer: estou conhecendo a mim mesmo, estou entrando na verdade, em busca da libertação. O espírito, quando se une ao corpo, por vezes, apaga suas aptidões em estado de prova, mas elas não morrem. Pode afiar-se para que, no porvir, cresçam mais. As provas são para despertar a alma para uma aventura maior. Se alerta, principalmente, o espírita deve conhecer primeiramente a sua veste de carne. Bom, Paulo, falou já? Alguém falou mais alguma coisa? Alguma coisa? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, tá no seu capítulo 15, versículo 50, e fala: e agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, Paulo já sabia, daquela época, que o espírito pode,
né? Já tem o livre-arbítrio, já tem a inteligência, tem o raciocínio, já tem as condições de subir. Mas esses nossos irmãozinhos que estão aqui, ainda faltam muito para eles. Paulo já sabia disso naquela época, tá? Por isso que falam que Paulo era agnóstico, aliás, né? Agnóstico. Ele já tinha esses conhecimentos de vidas espirituais, né? Tanto que ele fala no versículo 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Você está falando após o desencarne. Todos seremos transformados. Por quê? Sem o corpo pesado, a gente tem mais chances de crescer. Aquela paginazinha que nós lemos do Leon Denis, na segunda-feira, fala sobre isso, libertação. Tá? Aqui está falando sobre a influência do organismo. O que é que esse organismo pode, né, fazer conosco? Mas tudo, geralmente, por necessidade nossa e culpa nossa. O chato é falar isso. Culpa nossa. Vamos agora para 368? Fala. Oi. Existe também aquela questão das pessoas que nascem assim, que são homossexuais, transgênitos. Eles não gostam eles nasceram, por exemplo, homens, mas querem ser mulheres. Eles não se sentem bem no corpo físico de masculino. E aí eles tentam fazer cirurgia para transformar para o sexo feminino. Uhum. Né? Já veio um programa, isso aí em 1900 e antigamente, 75, acho, tem um programa na Rede Tupi que você vê na internet. São dois, porque o negócio deu tanta audiência. Existia um programa na TV Tupi, na extinta TV Tupi, chamado Pinga Fogo. E chamaram o Chico Xavier para ir lá responder algumas perguntas. O programa era para durar 40 minutos, mas quando estava dando audiência 100%, o primeiro programa, se eu não me engano, durou 2h30. E veio tanto sucesso que chamaram dele de novo. O Chico tem um segundo programa que durou também mais quase 2 horas. Aí tem a fita, você consegue comprar, ou ver na internet, acho que tem na internet já. Fita não, DVD, Pinga Fogo. Fizeram essa pergunta para o Chico. Oi, fala, Zé. Não, foi em 70 e 71. Durou mais de 3 horas cada um. Viu? Tá aí. O Zé veio quase 4 horas o segundo. O primeiro, o segundo que foi maior ou o primeiro? O segundo. O primeiro foi 3 horas e pouco, o outro foi 4 horas e tal. Por quê? O Chico, quando chegou lá, inscrevaram o Chico de pergunta. E o Chico, né, foi bem acompanhado com o Emmanuel, falou, o Emmanuel aqui ao meu lado, e foi feita essa pergunta sobre essa questão. Aí já é uma outra questão. O que acontece é o seguinte, eu até aconselho um filme chamado Minha Vida na Outra Vida. Tá? O filme também tem na internet. Não é espírita, mas é totalmente espírita. Minha Vida na Outra Vida. A pessoa, quando abusa, tá? Cláudia, está me ouvindo? Tá. A pessoa, quando abusa da sua situação, a pessoa, quando abusa da sua situação, tá? Digamos, não entendo muito disso, negócio de gênero, sei o que eu não entendo. Vou falar, eu sou homem, masculino, mas eu abuso demais dessa minha questão masculina. Faço tudo que o homem não tem direito a fazer e acha que tem, tá? Arrebenta a boca do balão por aí, prejudica um monte de mulher, sou violento, aquele negócio todo, tá? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Pois é, mas eu não respeito isso. Tudo posso e tudo me convém, digamos assim, né? Erradamente, né? Uhum. O que acontece? A gente, logicamente, nós vamos arrumar problemas muito grandes para nós. E, em alguns casos desses, como são muito fortes, o que vê a justiça, né? O que vê lá do outro lado, os maiorais. A melhor forma de botar esse espírito para aprender a se comportar no gênero que ele estiver, se ele é homem, se comportar como homem, se for mulher, se comportar como mulher, é o quê? É como ele vem reencarnando. Geralmente nós vemos reencarnando como um sexo só, o masculino. Há muitas encarnações, que já estamos totalmente habituados a isso,
joga ele no sexo oposto. Joga no sexo oposto, ou seja, o cara que abusou da faculdade masculina nasce feminino, mulher. É essa dificuldade que você está falando aí, e vice-versa, a mulher, tá? Nasce como homem. Por isso que eu estou te aconselhando esse filme. Que esse filme vai acontecer porque ela começa, a mulher se engravida, começa a se lembrar da vida anterior, e na vida anterior ela apanhava muito do marido, e o marido a estuprava praticamente todos os dias. Ela tinha um filho hoje, o marido de amanhã já estava, entendeu bem? Era um negócio assim horrível a situação que ela passou na vida anterior. E que dá a entender o seguinte, que ela estava esperando uma menina, e dá a entender que essa menina, tá, é o marido reencarnando, por isso que quando ela engravida, desperta nela algo, porque a proximidade dele, que ela tanto temia, tanto tinha medo, desperta nela algo. E ela passa a ter uma vida meio complicada. Você vê no filme, você vai entender. Eu estou te contando no final que não devia contar. Tá? Então, isso aí já é outra coisa. Tá? Isso aí já é uma questão da um espírito em prova. Em provação. Eu assisti o filme, ele é maravilhoso. É lindo esse filme. Não é isso que eu estou falando no final? Né? Não fala no filme, mas assiste como espírito entende isso. É lindo, é lindo. É isso aí. Veja o filme, Cláudio. Então, eu vou ver de novo, porque eu não tinha percebido a questão da gravidez dela, que provavelmente era o marido que ela engravidou a menina. Isso daí me escapou, porque eu não tinha conhecimento de nada. Então, eu vou ver de novo. Viu? Já vai ver com outros olhos, tá vendo só como é que são os negócios? A doutrina não é mole, não. Só informação. Então, é isso aí, viu, o Cláudio? Tá? A questão é essa. E no programa Pinga Fogo, o Chico responde bem claro, que há esse lance aí, e há também o caso do missionário. O Chico foi sexo, mulher, direto, desde o Antigo Egito até a última encarnação dele como, né, antes de chegar a Chico. Na encarnação Chico Xavier, ele veio como homem, porque ele não podia casar, não podia ter filhos, não podia se envolver afetivamente com ninguém. Aí veio com o sexo invertido justamente para não ter esse trabalho. Você vê que o Chico é afeminado, né? Ele é todo afeminado, mas ele respeitou o corpo que ele veio, respeitou a missão e vitorioso, né? E geralmente é para a pessoa tentar vencer. Como seria o vencer? Aceitar numa boa. Mas a maioria quer fazer isso aí, transformar, troca de sexo, etc, etc. Né? Nem sempre está vencendo o negócio, não. E às vezes está vencendo porque também está fazendo um trabalho no bem muito grande. O Chico, se tivesse filhos, né, seu Afrânio, ele ia desviar um pouco da missão dele, né? Muito, ele teve uma missão muito grande, muito importante. Se ele, como homem, adotou 16, né? Teve 16 filhos adotivos, se eu não me engano. Você imagina, né? A vontade, a força, né, da mulher nele, de maternidade dele, né? Tá? Eu não sabia disso, não. Para mim era um filho só. Foi isso tudo, é? Não, foi um monte. Não, que a irmã dele falece, ele fica com os filhos. Tem um livro da história dele, não me lembro o nome do livro, que vai contando todos esses detalhes. Tá. Eu vou ver o nome e depois falo para vocês, tá? Okay. Eu tenho esse livro aqui em casa. Mais alguma coisa, gente? Jô, prima, Nice, todo mundo calado? Vamos lá então, Elisa. Vamos partir para a próxima. Mais alguma coisa? Ninguém quer? Tranquilo, Jô? Pô, finalmente a Jô se manifestou, né? Elise refletindo, tá bom demais. Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito dessa pergunta? Alguém achou confuso, quer falar alguma coisa? Sim, sim, não, não. Então, silêncio é não. Então, vamos lá. Pergunta 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Bom, reencarnamos.
vamos, né, sair, crescer. Nós vamos ter, assim, a pergunta é essa, nós vamos ter essa liberdade plena de suas faculdades? Olha só, nem sempre, tá? Nós devemos, muitas vezes, vão vir privados, tá, de algumas coisas. Tá? Eu vi há muitos exemplos disso. Há muitos exemplos disso. Por exemplo, se a gente for partir para a parte física, a pessoa que nasce maneta, ela tem liberdade física, cego, né? Não. A Jô está indo lá atender as senhorias, tá certo. Traz um café para mim, vai Jô. com Deus. Tá. Geralmente elas fazem café. Traz um café e um pedaço de bolo para mim, Jô. Faz favor. Sexta, obrigado. Jô. Então, veja bem. E quanto à realidade a parte, né, digamos agora, psíquica, a parte mental, né? Como é que a gente vê isso aí no nosso dia a dia? Quantos espíritos são travados mentalmente? Um grande exemplo disso para a gente é quem aí já foi na Clínica Vicente Moretti aí, né? Você já foi, Cláudia? Hoje não está podendo ir por causa da pandemia. A Dona Luz já foi? Hein, Dona Lourdes? Não, nunca fui, não. Não. Já ouvi falar, mas não conheço. Não. Já. Eu também nunca fui, não. Eu só fui no asilo ali do Caju e o que mais que eu fui? Acho que só. Acho que fui na Santa Casa também de Misericórdia. Só. Pois é, nós temos uma clínica, chama clínica, né? Chamada São Cristã Vicente Moretti, lá em Bangu, na Rua Maravilha, não me lembro o número. E lá nós temos irmãos nossos, reencarnados, tá? Que nunca se levantaram de uma cama, nunca conseguiram emitir uma palavra, dar um sorriso. Nós conversamos com eles e não sabemos se eles estão... Logicamente, sentem as vibrações, né? Mas eles não podem nos responder, eles estão totalmente travados. Aí perguntamos, por que isso? Tá? Expiação mesmo. Tá? São espíritos que, em algum momento das suas vidas, em algum tempo, em algum lugar do planeta, tá? Tiveram o poder na mão, a força na mão e abusaram excessivamente disso. Pode ter sido um general, um chefe de uma tribo, tá? Guerreiro, né? Que utilizou muito da crueldade, da sua força, da sua inteligência e vem assim, totalmente, mas totalmente mesmo. A gente até podia se perguntar, será que está valendo a pena para eles? Logicamente que está valendo muito. E há também até a questão aí de reestruturação da forma. Tá? Então, a gente, essa pergunta aí, a União após exerce com liberdade plena suas faculdades? Né? Os exemplos estão aí na rua. Aqui no livro Mundo Maior, que eu até coloquei hoje lá, né? Nós temos aqui no capítulo 7. Vai para lá. Okay. Capítulo 7. Nós temos um caso aqui de um rapazinho. Eu não marquei, tá vendo? Aí fica difícil. Não, tá aqui. Não é assim, o espírito não retrocede para a visão. Mas eu achei uma coisinha antes. Vamos lá. Espera aí que eu não encontrei o espírito retrocedendo. Está no capítulo 7 do livro Mundo Maior. É na segunda folha também. Tá? Vamos para a versão, sim. O espírito está falando aqui, vamos ter que ter um travessão antes. É paralítico de nascença. Espera aí.
Não achei, não. Capítulo 7, Processo Redentor. A terceira página. Vai na terceira página. Não sei se o meu é igual ao seu, não. Qual é o parágrafo? É paralítico. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma. Não, atrás. Paralítico de nascença, primogênito de um casal. Acharam? Tá. Vamos ver, porque a história a gente vai contar. Vamos ver o que vai falar aí agora. Olha só, estamos falando do Vicente Moretti, mas isso está dentro de casa, tá? É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz e conta 8 anos na existência nova. Informou Calderaro indicando. Não fala, não anda, não chega a sentar-se. Vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível, quase 2 séculos, pulei aqui, a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no obstinadas anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Continua ou para? Não, vamos agora. Bom, então deu para entender que ele era um cara que realmente era ruim, foi responsável por muitas mortes, né? Não, às vezes nem tudo diretamente, mas indiretamente, porque é uma coisa interessante, que no livro Paulo Estevão, ele, quando está conversando, vai para o deserto se retirar para estudar o Evangelho de Mateus, ele encontra um casal lá no deserto que também estudava o Evangelho de Mateus. E ele conversa com esse casal, ele não fala quem ele é, nem o casal pergunta. Tá? Ele era Saul, né? Shaul, existia milhões de Saul, então ele era mais um Saul. O casal não liga ele a Saulo, né? E o casal começa a falar que eles tinham, não sei se era eles, era o pai deles que tinha uma padaria, e tomaram tudo, os soldados de Saul, né? Mataram um monte de gente, e eles, com medo de morrerem também, fugiram, ficaram escondidos no deserto. Aí que Paulo foi ver como o mal que ele começou se estendeu além. Ou seja, muita gente morreu com o nome, né? Falando o pessoal, por interesses pessoais do grupo que ele mandava, tá? Vamos tomar aquele prédio daquele cara ali e vamos falar que foi o Paulo que mandou. E aí, assim por diante. É o que aconteceu aqui. Esse rapazinho aqui, quer dizer, em outra encarnação, né? Usou e abusou da força. E está aí, dá sentido. Quase não fala, não vê, mal se move, etc. Agora vamos ver aqui o porquê, alguns detalhes sobre isso aí. Vai falar aqui, porque para o André Luiz parece que o espírito está retroagindo. O que o André Luiz vai achar. E não está. Vamos ver o que o Calderaro vai continuar falando para ele agora. No próximo travessão, sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma. Então, para aí, não lê mais não, né? Vai lá para o outro. Tá. Lá pro outro. 2 parágrafos à frente. Bem pertinho. O espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Só um instantinho, olha aí. As formas de manifestação. Quem é? A pergunta ali 368. Após a união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades, ou seja, os órgãos que ele vai receber não vão estar 100%. As formas de manifestação dele. Não é isso? Pode sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos, ou seja, ele vai ser um mais prisioneiro que o normal.
porque ele precisa dessa reencarnação, está resgatando, mas, ao mesmo tempo, ele não pode ficar livre, porque é um espírito altamente inteligente, deve ter muito magnetismo, vai de novo repetir. Há um risco dele repetir tudo, em vez de avançar, recuar, se endividar mais. É complicado isso. Nós somos complicados. Vamos continuar lendo, Elisa. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Desorganizou o corpo todo, que os centros ativos são os centros de força, eles que nos... há um controle de energia através deles, né? É onde há o nosso equilíbrio através deles. Eles funcionam, né? Sugando energia e jogando para fora o que realmente não está legal. Né? Então, esses centros de forças aí perispirituais foram todos minados, todos escrabelhados, digamos assim. Tá? É como se você tivesse um ventilador que tem que funcionar com 1000 rotações e tu botasse ele para funcionar com 5000. Ele vai se acabar, não é isso? Oi? Vamos lá. Alguém quer falar? Tá, vamos lá. Todo mal e todo bem praticados na vida, não era aí que eu estava, não. Onde que eu estava? Peraí. Cercado de inimigos e desafetos, frustos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se sobre o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intermináveis. Mas os sentidos, mesmo de natureza física, mantêm-se obnulados à maneira de potências desequilibradas, sem rumo. Bom, esse estudo nós vamos ter agora no capítulo 3, quando ele fala que no campo de consciencial, ou seja, tá? No campo da vida agora. Depois nós vamos estudar isso nas 2 ou 3 próximas aulas do mundo maior. Nós vamos entrar nesse assunto. Tá? Ele está... não está legal, não. Como ele falou, ele está chora e debate. Porque está passando por um perrengue mesmo, sufoco mesmo. Tá? Vamos lá. Continua, Elisa. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vesgartaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, à altura da região em que localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele por meio da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Então, vamos parar aí. Olha só o rolo aí. Os adversários deles jogaram tanta energia ruim, tanto urucubaca em cima dele, que ele não conseguiria orar, tá? Ele não tinha paz para orar. Ou seja, ele não consegue chegar ao castelo das noções superiores. Não consegue. Ele não consegue ter um pensamento contínuo bom, porque não consegue. É assim, vou orar, Pai, não se lembra nem do resto da prece. Vou fazer isso, não dá, não tem aquela continuidade. Aí, no campo presente, as noções superiores é o que nós queremos ser, ou seja, quando nós oramos, isso é um estudo que nós vamos fazer, deixa para lá. No campo do esforço presente, é a nossa consciência atual, que nós estamos passando. Também não conseguia ficar no campo do esforço presente, não conseguia ser ele, o que a Elisa falou aí agora, com o seu pensamento contínuo. Ele não conseguia ser ele, não conseguia ir para frente, através de uma prece, não conseguia ser ele, porque não deixavam, e foi para onde? No subconsciente, ou inconsciente, de acordo com...
foi parar lá na região. Cadê? Na região dos impulsos automáticos, no império dos instintos. Ou seja, tudo que ele evoluiu, ele não perdeu nada. Só que ele não estava conseguindo se utilizar desse material que ele tem, da sua bagagem. Então ele foi parar lá atrás mesmo. Tá? Foi parar lá atrás, com muita dificuldade. Na arquinha de Noé, tá? Ele foi parar lá no porão, tá bom? Tá dando para entender, gente? Ou tá complicado? E sem esse estudo, realmente, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo de nossos destinos. Entenderam? Ele mesmo criou esse problema para ele. E ele mesmo vai ter que sair desse problema, logicamente, com muita ajuda intercessória. Muitos irmãos, parentes, amigos, né? Pessoas que gostam dele. E o nosso anjo de guarda vai ajudar ele a sair dessa situação aí. Tá? Então, a pergunta é essa, 368. Vamos lá, Elisa, a pergunta de novo. Pergunta 368. Após a união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? A resposta vocês já viram. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Sentiu? Tá? A grosseria da matéria, ou seja, os órgãos que ele está utilizando, esse nosso irmão aí, está por demais grosseiro para a situação que ele deveria estar agora. Aí vem muito trabalho, mas graças a ele mesmo. Mas, como sempre, é a misericórdia do Pai agindo, dando-lhe a oportunidade de dar ele um novo recomeço. Só que olha onde ele foi parar. Tá? Foi parar na zona dos instintos. Tá? Digamos que ele foi parar assim há 20, 30 mil anos atrás. Olha só que situação. Tá? Com uma bagagem que poderia estar junto a qualquer um de nós aqui, ou até adiante, pela inteligência que tem. Bom, letra A, né, Elisa? Letra A. Peraí, alguém quer falar algo, gente? Está tudo bem? Eu quero. Pode falar. Pode falar. Tenho uma amiga nossa que ela convivia com minhas filhas, ela tem a mesma idade, mais ou menos, da minha outra filha mais nova. E ela e a minha filha mais nova tiveram filhos na mesma época. No caso, hoje em dia, minha neta vai fazer 10 anos, e o filho dela já fez 10 anos, tem a diferença de 2 meses. O menino nasceu assim mesmo, igualzinho esse menino aqui da história. Mesmo processo. Né? Ele se debate, ele fica em cadeira de rodas, já fizeram de tudo fizeram tratamento para ver se ele conseguia pelo menos... Você já me falou sobre esse caso, sim, lá do Jacaré, não é isso? Eles moravam no Jacaré, eles foram embora para o norte. Você já me falou sobre esse caso, sim. Né? É isso aí, quer dizer, o que é que a gente vê aí? A misericórdia do Pai é um espírito que precisa de muita prece, né? Muita mesmo, muita. Aí a gente fica assim, com dó, né? Porque ela foi criada junto e ficaram grávidas juntos, tiveram filho quase na mesma época, e a idade é pouquíssima, é muito amiga nossa, e já fizeram tratamento para ver se o garoto pelo menos consegue sentar, mas não. O menino passa na mesma situação dessa história aí. Pois é. Né? Então, o que nós podemos fazer simplesmente é isso, é orar por ele. Os pais vão ter mais trabalho do que o normal, mas também é mérito para os pais conseguir levar a reencarnação dele o máximo possível, né? E a luta continua. Tá? É interessante que a avó da criança, a mãe da menina,
E o pai, o padrasto, né, não queria falar, reclamaram quando ela ficou grávida. E quem cria hoje em dia é a avó. Tem um amor enorme pelo menino. Quer dizer, eu acho que a criança foi para ela, não foi para a filha. Bom, 8h32, né? Vamos parar? Ou vamos... Vamos ler a outra letra A logo, Elisê? Depois a gente já começa a 369, né? Vamos. Vamos lá. Letra A. Assim, o invólucro material é absoluto. Não, perdoa-me. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como o vidro opaco ou é a livre irradiação da luz? A gente deu um exemplo muito bom. Desculpe. O vidro. Você tem uma janela, se ela está bem suja, né? Até o sol, a luz do sol para passar, fica difícil, não é isso? Então, veja bem, é o exemplo que ele está dando. Se o nosso corpo estiver muito grosseiro, para o espírito se manifestar, vai ser realmente complicado. Muito complicado. O exemplo aí é excelente. Desculpa. O Kardec coloca aí excelente mesmo. Vamos lá, Elis. Bom, então, letra A. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco, ou é a livre radiação da luz? Respondem os espíritos. É como o vidro muito opaco. E diz assim, pode ler? Pode. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Então é isso aí, tá? O exemplo, Kardec colocou outro exemplo aqui, né? A gente dá um mergulho, em vez de mergulhar num poço d'água, né? Numa poça d'água, mergulhar num charco. Quer dizer, além de não ser transparente, né? Que a água é transparente, né? O charco não, lodoso não. Vai ficar tudo escuro, certo? Então, tá aí, gente. Alguma pergunta, alguma coisa a falar? Uma colocação só. Pode falar. Se alguém quiser maiores detalhes sobre isso que foi falado agora, dessa pergunta 368, nas perguntas comentadas por Miramês, tem um comentário bastante importante, bastante bom, para que as pessoas tomem conhecimento das explicações dadas aqui pelo Miramês. É muito importante essa elucidação do Miramês. Para quem não conseguiu entender ou que deseja maiores explicações, vale a pena ir lá no Google, respostas comentadas por Miramês e procurar a resposta 368 e fazer a pesquisa. Muito boa a pesquisa.